Olha que britânica que ela é, pontual. Falei que ia começar às 6 horas em ponto. Às 6 horas em ponto estou aqui com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, essa live é para falar sobre o meu jejum de 5 dias, o porquê, o como funciona, etc e tal. Esse jejum que eu decidi fazer durante 5 dias sem comer absolutamente nada, só tomando água. E aí eu quero trazer também para vocês um profissional que entende tudo sobre o assunto, que ele faz jejum higienista de até 23 dias. Vou trazer também um pastor, depois eu vou trazer também o Alexandre, que eu quero misturar tanto a parte religiosa quanto a parte física. E o porquê disso tudo, da regeneração disso tudo. Eu vou fechar e abrir os comentários de vocês, tá bom? Aí de vez em quando eu abro, leio, de vez em quando eu fecho, para eu não perder a linha de raciocínio e também não perder a linha de raciocínio dos outros participantes. Assim que eu descobrir como eu fecho, vamos lá, já tiver comentários. Espera aí, vamos lá. Bom, respondendo as perguntas que vocês me fizeram na caixinha, você tá tomando água? Tô tomando água. Você sente fome? Não sinto mais absolutamente nada de fome. No primeiro e no segundo dia você sente fome, você sente aquela dor no estômago. Na verdade você não sente fome, o Eduardo vai explicar isso, que é o nutricionista que vai entrar daqui a pouco, da minha equipe, meu parceiro, meu amigo, meu mestre, que sou apaixonada pelo trabalho dele. Ele é PhD em jejum higienista. O que é um jejum higienista? E como funciona? Um jejum higienista, na verdade eu não tô fazendo 100% do jejum higienista, porque para fazer o jejum higienista eu deveria estar, por exemplo, sem essas luzes que estão aqui no meu rosto nesse exato momento, porque a partir das 6 horas da tarde, quando o sol se vai, tem que ir com ele todas as luzes. E eu teria que me desintoxicar de internet e de maquiagem, por exemplo. Tudo bem que isso aqui é beterraba, não é batom. Eu uso beterraba, mas ainda assim tem protetor solar, tem todas essas questões. E um jejum higienista é unindo o seu corpo, a sua alma, o seu espírito e se livrando de absolutamente tudo que interfira no seu funcionamento do melhor corpo. Por que eu comecei com esse jejum, né? E só respondendo a pergunta que eu comecei a falar e não terminei, desculpa, eu não sinto mais fome, porque a partir do segundo ou do terceiro dia, Eduardo vai dizer melhor, as minhas células, elas começam a se alimentar da minha gordura, meu corpo começa a se alimentar da gordura, as minhas células ruins, as minhas células adoecidas começam a se regenerar, e aí eu passo a não ter fome, como eu nunca tinha, né? Na verdade a gente tem a vontade de comer, e é interessante esse hábito de comer, sabe? A hora que eu menos imagino, a hora que eu menos espero, eu vou comer, aí eu penso, ai não posso, tô de jejum. É um hábito, né? A gente tem um hábito de comer, e muitas vezes a gente nem tem fome, mas pensa na comida, acorda, pensa na comida, vou descer, penso na comida. Eu tô fazendo o jejum da maneira que manda o figurino, tô tentando ficar o máximo de tempo economizando energia, deitada, estudando bastante, não só estudando física quântica, a ciência e tudo que eu gosto, mas estudando também a religião, estudando a Bíblia e muita oração, que também é muito importante durante o jejum, porque o meu intuito é unir o corpo e a alma. E aí, se fosse só um jejum espiritual, obviamente eu não estaria contando pra vocês. Se a única finalidade do meu jejum fosse me conectar com Deus, eu estaria no silêncio, porque esse é o propósito. Mas essa não é a única finalidade do meu jejum. A finalidade do meu jejum também é ajudar a minha carne, o meu corpo, unindo a minha alma e a religião, e também passar para vocês que muitas pessoas são leigas no assunto, né? São ignorantes no sentido do ignorar o fato, não saber sobre o assunto. E eu, como uma pessoa que tenho bastante seguidores, eu posso estar passando essa informação para que vocês possam buscar o profissional ou os profissionais que dominam o assunto. Existem vários documentários, existem vários artigos científicos, o que é muito importante, que fala sobre o assunto e com maestria, e a gente vai colocar todos os artigos científicos e tal. O jejum, ele silencia o seu corpo para que ele possa se autocurar.
qual é o propósito, né? Desde lá de trás, pô, os grandes, os mais inteligentes já se faziam jejum. Jesus fez jejum de 40 dias. Eu vou chegar nesse nível ainda, mas eu ainda não estou no nível do jejum de 40 dias, mas chegarei lá. Mas enfim, qual é a questão? Se você faz um corte, por exemplo, aqui, você faz um corte na mão, você faz um corte na barriga, se você faz um corte, o seu corpo ele é tão inteligente que ele se autocura, né? Você mesmo cicatriza, você mesmo começa a criar ali as formas de se autocurar. O que significa que dentro da gente a gente tem tudo para a cura. Existe, e daí o Eduardo vai falar um pouco mais sobre isso, vários casos de pessoas que curaram com jejuns longos, câncer, doenças terminal. Então, quando você entra num propósito de jejum, não é só para ouvir a sua voz, falar com Deus, silenciar os seus demônios, mas é também para curar. A gerente do Seca Você, que é uma das minhas empresas, ligou para mim e falou: Má, eu sei que você teve Covid, meus cabelos estão todos caindo, eu tô tendo um problema sério de cabelo e eu acho que é por conta do Covid, então faz esses exames e tudo mais. Quando ela falou isso, eu falei: cara, eu preciso de jejum. Eu já precisava, eu já sabia que eu precisava me silenciar, ficar com o meu tempo. Só que eu não posso sair da internet, ficar sem cuidar da minha filha e tudo mais. Então, de que maneira eu vou me silenciar? No jejum. Porque é uma maneira de eu olhar para mim, de eu olhar para o meu corpo, dele se regenerar, de eu arrumar aí o que tem de errado com a minha mente, com o meu corpo, com a minha alma. Todos nós passamos por isso todos os dias. Enfim, por conta disso, eu resolvi fazer o jejum. E aí acaba levantando muita polêmica com todo mundo, porque é um assunto que as pessoas ainda não conhecem, né? É um assunto novo na vida das pessoas, um assunto que elas ignoram no fato de, não no fato agressivo da coisa, né, de ser ignorante como a gente acha, mas do fato de não saber mesmo. Infelizmente a gente sabe muito pouco, né, sobre o jejum. Tô enviando aqui pro Eduardo e vou enviar também pro Saúde Frugal, que eu não sei como é que ele vai entrar. Qual dos dois que ele vai entrar? Bom, vamos lá. Já enviei aqui pra ele, vamos ver se ele consegue entrar. Quando eu iniciei com esse processo voltado mais para a área da saúde, da alimentação, há 8 anos atrás, quando eu falava, deixa eu só falar aqui. Olha, eu te enviei um negócio aí, vê se você consegue me achar. Vou abrir o comentário e vou ativar comentários para você me enviar. Me envia aí. Pronto. Quando eu iniciei esse meio da saúde lá atrás, né? Comecei a trabalhar com profissionais muito bons. Eu tenho uma equipe de nutrólogos, de nutricionista, de médicos, de cardiologistas, de personal, enfim, uma equipe boa. Mas há 8 anos atrás, quando eu comecei a falar do açúcar, os males que o açúcar causava, quando eu comecei a falar os males que o glúten causava, eu fui muito criticada lá atrás, eu fui muito apedrejada por conta das pessoas ainda não conhecerem sobre o assunto, né? Ignorarem o assunto, mais uma vez, é um assunto o qual as pessoas não dominam, então o fato das pessoas não dominarem o assunto faz com que, obviamente, elas tenham uma estranheza. E agora, quando eu vim com essa questão do jejum, por ser um jejum de 5 dias sem comida, assusta as pessoas se assustam com o que elas não conhecem, e elas acabaram ficando: nossa, mas como é isso, tal? Por isso eu quis trazer esse profissional, que pra variar eu não consigo chamar. Eu não sei o que acontece com as minhas lives, gente, que eu não consigo chamar ninguém. Cadê o Eduardo? Eduardo. Cadê você, Edu, que eu não tô conseguindo te chamar? Eduardo é um nutricionista sensacional, ele vai poder contar a experiência de vida dele. Aqui, vamos ver se agora vai. Acho que vai. Foi? Vamos ver, mandei uma mensagem pra ele perguntando se vai. Aqui, ó. Não tá indo. Eu tô vendo ele falar aqui, mas não tá indo. O meu Instagram, ele está bugadíssimo. As minhas lives eu não consigo chamar ninguém. Eu não sei por que acontece isso. Vamos fazer diferente? Então, vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Agora eu acho que vai. Consegui! E aí vocês vão poder perguntar tudo que vocês quiserem. Eu gostaria de enxergar, sabia? Gostaria muito de enxergar minha... Oxi! Agora foi! E aí, Du, como é que você tá?
Muito bem, muito bem. Mais feliz ainda de estar aqui agora contigo. Vamos lá, deixa eu apresentar o Eduardo Coraza, nutricionista, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida, se não a mais inteligente. Eu brigo com ele sempre É quando posso. recíproco. Obrigada. Eu brigo com ele sempre quando posso, mando uma mensagem para ele e falo: Eduardo, você vai morrer com esse tanto de informação e não vai passar para o universo. Ele sabe que não estuda tanto, só que ele dedica a vida dele inteira para estudar e ele não divide com a gente. E aí eu quero jogar ele para o mundo, quero te ajudar, ou melhor, eu quero ajudar as pessoas a saberem o que você sabe. Se você soltasse um terço do que você sabe, o mundo estava curado de tanta coisa, você precisa repensar sobre isso. Olhar mais para os outros. Larga ser egoísta, homem. Vamos lá. Tô tentando, tô tentando. Preciso da sua visão empresarial. Vamos, Um vamos. dia, quando você se aposentar, você me assessoria, né? A gente faz uma parceria. Vamos sim. Ô, Du, eu vou começar pelo mais difícil. Eu tô vendo algumas pessoas aqui falando. Não façam jejum. Então, antes de mais nada, eu queria que você começasse falando o quanto você estuda, o quanto isso é embasado cientificamente, não sou eu que acho. E aí eu queria deixar um recado para as pessoas. Gente, não achem, parem de achar alguma coisa. Vou até desativar aqui os comentários. Vocês não têm que achar nada, vocês têm que saber, têm que estudar. O acho é parente do burro. Porque a gente não pode achar, a gente tem que ter certeza. Estuda, vai a fundo. O Eduardo não acha, eu não acho. A gente procura e estuda. Vamos lá. Vai. Primeiro de tudo, você tem que levar em consideração que o jejum é contemporâneo à vida, né? Ou seja, desde os organismos mais inferiores, entre aspas, né, mais simples da vida na Terra, tem o mecanismo de autofagia. Ou seja, fungos, minhocas, mosquitos de frutas, os primeiros organismos que a gente chama Pausa, de pausa, um minutinho. É nerd, gente. A gente vai ter que ficar traduzindo aqui. Autofagia. Autofagia é quando o seu organismo começa a destruir a parte ruim do seu corpo. Explica sobre autofagia, tá? Meu povo fagia do grego de comer, né? Então, autocomer. O corpo se autocome. Ou, como era chamado antigamente, autólise. Autoquebrar, né? Ou seja, o processo de digestão é um processo de quebra. O que ocorre dentro, por exemplo, o glicogênio, o açúcar no músculo, para ser virado e ser usado como glicose, ele é quebrado. É sempre o lise, né? A hidrólise, né? Então, é bem simples. A natureza precisa fazer formas do organismo prosperar, ser autossuficiente. Se os organismos não fossem autossuficientes ao longo da história, a gente não estaria aqui. Ou seja, existe a profissão médica só há 2.500 anos. Né? Se você for parar para pensar, a gente começou a fazer realmente cirurgias de químicos sintéticos que a gente chama de fármacos. Só tem 100 anos, 150 anos, é uma coisa muito recente. Óbvio, existia cirurgias antigamente, mas ainda assim era muito mais primitivo. Então, o que acontece é o organismo tem uma capacidade de regenerar desde os organismos mais simples, ou seja, fungos, né, até primatas. Sim. Ou seja, da onde a gente saiu. Por mais que você dependa da sua visão, ainda assim os organismos mais similares a seres humanos também têm esse mecanismo de autofagia. Que é literalmente o quê? Quando você corta um galho de um figo, você consegue replantar só o galho. Ele, Sim. sem as raízes, ele se autocome, ou seja, ele come as reservas do próprio galho para replantar as raízes, para criar novas raízes para se replantar. É a mesma coisa do ovo. Tem um micro-organismo lá no meio do ovo e todo o resto, a proteína, gordura, nutrientes que fazem o quê? Ele começa a autólise daquela massa em prol de criar uma estrutura viva que sai um pintinho lá de dentro. É a mesma coisa da planta. A semente, ela faz autólise em toda, por isso que sementes são proteicas e gordurosas, como um ovo, por exemplo. É para ter bastante energia para gerar um novo ser ou uma nova planta. Então, é bem simples a coisa.
Basicamente, traduzindo, né, tudo isso, é óbvio que dentro do nosso organismo existe a cura, a autocura. E que o nosso organismo, se ele é inteligente o suficiente para fechar uma ferida, para gerar uma vida, para fazer perninha, bracinho, olhinho, boquinha, ele é suficientemente inteligente para dar a nossa cura a nós mesmos. Só que ao longo do tempo, ao longo da vida, a gente foi silenciando essa cura com tudo que está externo, né? Eu quero comprar, eu fico ligada nos prazeres que estão fora. Comprar roupa, comprar sapato, comprar casa, comprar isso. E E aí comprar saúde. Porque uma cirurgia, comprar saúde. Porque comprar uma cirurgia cardíaca é comprar saúde. Ou seja, eu não quero cuidar do meu coração com uma dieta boa. Eu quero fazer uma cirurgia, desobstruir as artérias e achar que tudo vai estar bom. Mas exato, só que você está lidando só no coração e todo o resto do corpo. A doença não é localizada, mas sistêmica. Ou total. seja, é em todo o organismo. Se o coração está doente, o cérebro também está doente. Menos ou mais, mas ainda assim está doente. Tudo é uma coisa só e a gente fica silenciando os nossos sentimentos, o nosso corpo com coisas externas. O maior órgão que a gente tem, onde tem mais receptores, é na pele, que são as maiores sensações e melhores sensações, e que a gente hoje não sabe desfrutar da pele. A gente acha que comprar qualquer coisa é muito mais interessante do que sentir qualquer coisa na pele, né? Gente, do ladinho ali tem um aviãozinho para vocês mandarem para pessoas. Para pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse assunto. A gente vai falar sobre o jejum. O Eduardo já fez jejum. Qual que é o seu máximo de jejum, Du? Foi o meu primeiro jejum, que foram 24 dias. Aí, ano passado, eu fiz um de 23. Yas, caraca! Então, se você tem alguém aí que vai se interessar por esse assunto de jejum, que está precisando entender melhor sobre o assunto, procurar os profissionais, porque essa é a intenção dessa live, abrir a cabeça das pessoas que estão super fechadas, que nunca ouviram falar sobre jejum de tantos dias, que acham que não pode, que não sei o que lá, para abrir a mente dessas pessoas, para elas procurarem saber, procurarem estudar, procurarem profissionais, e a gente parar de viver no nosso mundinho, no nosso universo, é, digamos que retroalimentado e manipulado pela indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a indústria da grana, né? E parar de nos silenciar tanto, né? A bolha que a gente vive, né? Que acredita que só o que a gente viu está certo, mas tem muita coisa que a gente não viu, né? Mas só voltando à sua pergunta, o que as pessoas têm que entender é: ursos passam 5 meses sem comer do ano. Ou Sim, seja, mas é um organismo de sangue frio. Tudo bem. A gente tem nos trópicos a estivação, que é o mesmo que a hibernação, só para organismos de sangue quente, né? E se a gente voltar na história, o pai da medicina ocidental, que todo médico, quando sai da faculdade, faz o juramento hipocrático, falava: comer na doença é alimentar sua própria doença. E sim, falava sobre exato. isso. Isso é importante. Ou seja, quando a gente come e a gente está doente, a gente está alimentando as nossas células doentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre aquele jejum que se faz na Califórnia de até 40 dias, que já curou câncer, porque as células cancerígenas elas se alimentam do açúcar. Conta um pouco isso para as minhas pessoas. Vamos lá. Essa instituição é uma instituição higienista chamada True North Health Center. Eles já estão abertos há 30 anos e eles publicam em vários jornais médicos científicos, e nesse caso foi no British Medical Journal, talvez um dos jornais com mais alto fator de impacto, como a gente chama, ou seja, mais famosos, tipo o Globo da ciência, né? E eles publicaram, né, um que a gente chama de case report, um câncer de linfoma, ou seja, é um câncer do sistema linfático, que a mulher estava desacreditada, ou seja, já tinha passado pelos tratamentos. Os médicos dela de Stanford, que é quase Harvard, né? É tão bem visto quanto Harvard, falaram para ela que ela tinha, acho que 3 meses de vida, tinha muito, não tinha o que fazer, e ela. Aí ela perguntou: e dieta e jejum? Eles falaram: isso é coisa de charlatão. Foda, né? Os oncologistas dela.
Só que o meu próprio TCC foi sobre câncer, né? Foi principalmente sobre câncer. E a gente tem muito dado sobre dieta, estilo de vida, ligando e desligando mecanismos, como a gente chama de oncogenes, genes que proliferam o câncer ou desligam o câncer. Aí, ela, com os resultados do câncer, bem evidentes, lá, a tomografia computadorizada, foi fazer o jejum. Chegou lá, jejuou por 21 dias, que é um jejum curto comparado à patologia tão grave que ela teve. Claro. Jejuou por 21 dias e foi realimentada, como a gente chama numa dieta higienista, SOS. Salt, Oil, Sugar. Sem sal, óleo e açúcar. E óleo refinado, açúcar refinado e sal refinado. Ela foi realimentada, voltou para casa. Então, o que eles fazem? Eles finalizam o estudo fazendo novos exames. Eu acho que eles fizeram novos exames 3 meses depois. Ela já estava sem sintomas, que obviamente ela entrou assintomática, sabe, bem fraquinha, já estava sem sintomas, e eu acho que foi 3 ou 6 meses depois, quando eles fizeram a tomografia novamente, não indicava, tipo, o câncer tinha regredido drasticamente. Aí ela foi para os oncologistas dela, eles falaram, isso é um milagre, não sabiam explicar o que tinha acontecido. Agora, depois de 3 ou 4 anos, isso já temos 2 anos que eles publicaram, uma nova, o que a gente chama de follow-up, ou seja, um segmento do que aconteceu. E eles mostrando que, mesmo depois de 3 a 4 anos, que do jeito que ela estava, a evolução do câncer, os sintomas, ela já era para estar morta. Sim. Ela está viva, super saudável, sem remissão do câncer, né? Sem reincidência do câncer. E eis a questão, ela mesma falou, eu cometi alguns erros dietéticos, de estilo de vida, porque é difícil viver de forma higienista fora daqui da instituição. Né? Tem lá no relato, na pesquisa, na pesquisa médica e científica publicada, ela falando isso, que no geral, conseguiu viver saudável, mas mantendo o peso, ou seja, voltou a um peso ideal, que estava com sobrepeso. A gente sabe que obesidade e sobrepeso é um fator oncogênico, e por aí vai. Mas eles têm inúmeras publicações com outros tipos de doenças também, desde verruga, né, caindo no meio do jejum, né, até o que você puder citar aí, dores de cabeça crônicas que duravam já 20 anos, que eram completamente enlouquecedores para os pacientes. Entre o que... Uma coisa interessante. Eles têm, na verdade, a nível de publicação médica e científica, a maior queda de pressão arterial da literatura. Caraca. Ou seja, é 3 ou 4 vezes mais a queda do que remédios em si, ou 2 vezes mais do que remédios em si. Ou seja, simplesmente com um jejum de, acho que 10 dias e realimentação uma dieta higienista. E a gente sabe que pressão arterial, hipertensão, é uma das principais comorbidades, as coisas que mais matam. Ou seja, reduzir a pressão é extremamente importante para controlar todo tipo de doença. Total. E hoje em dia a obesidade também, né? Que também já é uma deformidade no nosso metabolismo, né? Já é uma agressão no nosso metabolismo. E que quando você faz o jejum, você consegue quase que regular, né, o metabolismo, melhorando a sua parte geral, né? Você produz mais testosterona, GH, enfim, todos os hormônios que você tem dificuldade. Bom, a grosso modo, a gente come mal pra caramba, porque a natureza é perfeita. E aí a gente pode falar da natureza ciência e da natureza Deus. Deus, assim, a terra, ela faz frutas, verduras e legumes. É isso que nasce na terra. Vem o homem, cria o produto alimentício e faz um monte de coisa que não nasce na terra. Produto alimentício não tem todo o nutriente, obviamente, que a natureza te propõe. E aí você fica doente, porque quando você come esses produtos alimentícios, o seu organismo ele não reconhece as células. As suas células, elas não reconhecem que raio de comida é essa que não foi a natureza que criou. E aí você vai ficar doente. E aí a única maneira de você realmente se escutar é você ficar em jejum e depois voltar, que é muito importante também, né? Voltar a comer as comidas
da terra, que é uma coisa que a gente falou bastante, né, Edu? Cuidado com a quebra de jejum. As pessoas têm me perguntado bastante, Maíra, você se preparou para fazer esse jejum? Eu me preparo todos os dias da minha vida. Durante a gestação da Sofia, eu fui 100% crudívora, que é o que o Eduardo é há 16 anos, do que você é crudívoro? Vai fazer 15 agora em dezembro. 14,5. Só come frutas, verduras e legumes crus. Foi isso que eu comi durante a minha gravidez. Eu já tinha sido crudívora, eu estudei lá na faculdade de Nova York sobre crudivorismo, fiz um ano de crudivorismo. Depois, durante a minha gestação, eu decidi ser crudívora para beneficiar. Na época eu fui super criticada, faltaram me pendurar de cabeça para baixo, dizendo que ia acontecer um monte de coisa ruim com ela. Hoje ela é um crânio, inteligentíssima, fala tudo de trás para frente, de frente para trás. Todo mundo fala, nossa, que menina inteligente. O que é isso? Eu falo, comida! Comida! Antes de gerar ela, eu já planejei tudo como é que ela tinha que ser. Então, enfim, então essa mutação que a gente está mutilando todos os dias, comendo alimentos ruins, obviamente que vai ter consequências no nosso metabolismo, e aí vem de obesidade, tudo isso, né? E aí, como que o jejum ajuda a regular tudo isso? O que ele faz? Bom, é bem simples. A autofagia é um processo de reciclagem a nível celular. Por exemplo, a coisa que você estava falando dos hormônios. O que acontece? A gente sabe que o envelhecimento prejudica a produção hormonal. O homem começa a perder a musculatura, por quê? Porque ele tem menos testosterona. Você não vê esse fisiculturista de 80 anos enorme como um homem de 20, 30. Existe uma queda no funcionamento de todo o organismo. Por quê? Porque é o processo de envelhecimento, né? Eu não diria que é envelhecimento, na verdade é degeneração que a gente induz. Mas ainda assim, o que acontece pensa num carro. O que um carro faz? Ele queima combustível, queima gasolina e gera gás carbônico. A queima do combustível faz ele rodar, você vai a 100 por hora. Só que ele tem que soltar por trás, pela bunda, gás carbônico. Sim. E o que a gente solta? Metabólitos. Ou seja, toxinas do metabolismo, subprodutos do metabolismo. Porque você está rodando. E rodar produz estresse oxidativo, produz radicais livres. Aí você precisa dos antioxidantes da dieta, que só vem praticamente de origem vegetal, né? 65 vezes mais no vegetal do que no animal, para neutralizá-los. Ou você também tem antioxidantes endógenos. Ou seja, o corpo ele tem vários mecanismos de reparo. A gente sabe de mecanismos de supressão de tumores. Ou seja, tem muita célula cancerígena que é um pré-câncer que não vai se desenvolver um câncer. O corpo vai lá e mata. Sim, sim. Mas aí que entra a coisa. O jejum faz isso. Ele, literalmente, o corpo vai se desgastando, vai gerando esses metabólicos e vai acumulando. O que a gente chama de, por exemplo, células senescentes. São células velhas que precisam ser eliminadas. Quando elas não são eliminadas, o que acontece? Elas produzem citocinas inflamatórias. Substâncias inflamatórias que inflamam o organismo e prejudicam. Porque está ali uma célula muito velha. Mas por que ela não é eliminada? Aí que a gente entra. Por que o corpo não joga fora o gás carbônico e mantém o gás carbônico nele? Simples. Por causa do nosso estilo de vida completamente errôneo, a gente acumula essas toxinas no organismo e não consegue eliminá-las. Um dos fatores se a gente entrar na parte dietética, o fator é bem simples. É como se fosse uma gangorra. Para um subir, o outro tem que descer. Sobe, desce, sobe, desce. Ou seja, o organismo, quando vê calorias e proteína, ele tem um mecanismo de sensibilidade de nutrientes na corrente sanguínea. Quando ele sente os nutrientes ali, ele vai fazer o quê? Ele vai falar, olha, é hora de crescer. Eu estou com proteína e caloria aqui. Então ele faz o quê? Ele eleva o que a gente chama de mTOR e IGF-1, que são mecanismos de mitogênese, ou seja, geração de nova mitose. Todo mundo aprendeu lá na escola, na biologia, o quê? Gerar novas células, né? Mitogênese. Aí o que acontece?
quando você está gerando novas células, ou seja, você está ficando mais forte, crescendo, etc., você não consegue reparar tão bem e limpar tão bem os dejetos. Ou seja, as pessoas estão sempre numa dieta hipercalórica e hiperproteica. Fica fortão, bonitão, aparentando excelente. Só que o corpo envelhece de uma forma muito mais acelerada, porque ele não tem tempo de descanso dele, porque as pessoas não entendem que é bem simples. Na natureza, não existe comida 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, na geladeira, pronto para você obter. Né? Que é o que a gente faz. Né? Então, aí que entra o problema. O jejum é algo natural para todas as espécies. Se você, eu não quero fazer jejum, o mínimo seria um jejum intermitente diariamente. Óbvio, você precisa, não, isso não é uma recomendação nutricional. Você precisa do seu nutricionista. Mas é uma coisa óbvia que as pesquisas já vêm mostrando que jejum intermitente tem benefícios sim, porque dá um tempo para o corpo fazer essa autofagia. Não é como a autofagia do jejum higienista, que é um jejum já de um dia, ou há vários dias, ou até semanas, mas ainda assim tem que ter um tempo para descansar. Só que aí entra o problema. Não é só da dieta. As pessoas chegam de noite, elas não dormem direito, não têm qualidade e quantidade de sono. Isso reduz os mecanismos de reparo também, vai prejudicando. Aí a gente tem até mesmo o nome mitofagia, ou seja, fagia da mitocôndria. É a bateria de energia ali dentro da célula que gera a energia que a gente funciona, que a gente vive. E aí o que acontece? A mitocôndria está constantemente trabalhando, é que nem um motor. Aí o que vai acontecer com ela? Ela vai gerar radicais livres e vai se danificar. Porque ela está rodando, mas só que nunca fala no mecânico para dar uma tunada, né? uma consertada. E aí o que acontece? A autofagia tem a micro e macrofagia, ou seja, tem cada compartimento da célula tem sua renovação. Perdido aqui, tá? Peraí. Desculpa. Aqui, manda ver. Senão eu vou falando. É só para a pessoa entender que até o compartimento dentro de cada célula das 3 trilhões de células do corpo dela desgasta. E o mínimo compartimento que você não consegue ver no olho nu, precisa de um microscópio, precisa ser renovado. E o corpo renova isso através da autofagia, para a mitocôndria funcionar de forma eficiente e conseguir, como um motor novo, jovem de um carro, funcionar ao invés de um motor de Fusca velho quebrando. Fale. Modo, minha gente. A gente começa a comer demais. Comer não só demais em questão de quantidade, como ele falou, mas questão também de porcarias, coisas que não são alimentos. Então, essas coisas que a gente come, que não são alimentos, que são produtos alimentícios. E esse excesso de comida, porque quando a gente nasceu, lá na época das cavernas, a gente caçava o nosso próprio animal. Depois a gente demorava horrores para achar mais uma fruta, mais um animal. Então, a gente já fazia esse jejum por nascimento, né? Por natureza. Nasci, sou obrigado, não tenho na natureza, tenho que correr. Fora isso, a gente gastava muita caloria, porque a gente subia na árvore, a gente corria atrás do nosso alimento e de tudo mais. Então, tudo isso... Ela traduz tudo para... tem que traduzir, porque senão meu povo não vai entender o que você falou. Então, o fato da gente correr atrás do nosso bicho, fugir do nosso predador, fazia com que a gente, além de se exercitar e gastar bastante caloria, ficasse também muito tempo sem comer, porque a gente só podia comer quando a natureza nos dava. Ou seja, a natureza não dá todo ano caqui, a natureza não dá todo ano melancia, a natureza não dá todo ano banana. Sem contar que a gente também era nômade, né? A gente ficava andando de um lugar para outro. Então, a gente ia procurando o que tivesse no meio do caminho. Em resumo, esse organismo, esse corpício, ele foi feito pela natureza, por Deus, desse jeito. Aí, conforme a gente foi evoluindo, maravilha, a gente trouxe um monte de coisas positivas na evolução, mas trouxemos também os hábitos ruins que a gente nem questiona, que é o excesso de comer demais e de comer porcaria demais. Isso faz com que todo o nosso metabolismo seja agredido e não entenda o que a gente está fazendo, de comendo toda hora e comendo toda hora coisas ruins.
O nosso metabolismo sendo agredido, os nossos hormônios, durante o sono, que a gente também tem a luz, que atrapalha pra caramba durante o sono, esse excesso de luz. Então, todo o nosso metabolismo ele é prejudicado. E aí começa a vir as doenças. E aí, a grosso modo, o que ele falou do jejum que é positivo? Quando você faz restrição calórica e você extingue, digamos assim, os nutrientes, o seu corpo é obrigado a começar a se alimentar do que já existe no corpo. Então, tudo aquilo que você já comeu, ele está ali, em formato de gordura. Então, quando você parar de comer, você não vai morrer, porque você tem uma quantidade de gordura grande para que o seu corpo possa se alimentar. Só que o seu corpo vai primeiro se alimentar do que é ruim, do que é lixo, do que não tá tão bom assim. E isso vai fazer com que o seu corpo sobre no seu corpo somente a parte boa. E aí você vai ficar um ser humano muito mais com lados positivos, de células boas, do que desse monte de lixo que você comeu a vida inteira. Olha a minha tecla SAP, fui bem? Perfeito! E eu gostaria de fazer só um adicional aí. Dá Adiciona. para ver, pessoal, a neurogênese e neuroproteção fornecida pelo jejum através do BDNF e outros fatores neurotróficos produzidos no intestino devido ao jejum. Ou seja, traduzindo, ela está com uma clareza mental e um funcionamento mental que ela conseguiu pegar o início da minha frase, que eu levei 10 minutos construindo, e traduzir desde o início, bem simples, tecla SAP, para vocês entenderem de uma forma que eu já tinha tentado ficar não científico, né? Isso é normal. O Eduardo é um profissional inteligentíssimo que estuda muitos artigos científicos. Quando a gente começa a dedicar só a nossa vida para artigo científico, a nossa linguagem muda e a gente se torna muito mais inacessível, né, ao meio dos humanos comuns. Uma das coisas que eu mais escuto é isso. Maíra, você fez uma tradução de um negócio que eu não entendi nada da bimboca da parafuseta. E você vai e traduziu. Eu tenho esse dom de traduzir o que essa galera cientista estuda, eles me contam e eu conto para vocês. Em resumo, sou e mostra que ela vive saudável, porque toxinas do cozimento, excesso de besteira, tudo isso é neurodegenerativo. Ou seja, se você não consegue pensar, ter tanta clareza, se mostrar, funcionar bem a nível neurológico, você não está vivendo saudável. Falta de atividade física, não dormir direito, não ter uma boa dieta, tudo isso é neurodegenerativo. O jejum também é muito, muito, muito importante para ampliar a sua consciência. Uma vez que você ampliou a sua consciência, você não volta. Você consegue se conectar mais, ter mais ideias, parar de só pensar em comida. Por incrível que pareça, a partir do segundo, terceiro dia você já não pensa mais em comida. Engraçado isso, né? Tem umas pessoas que pensam mais, outras menos em comida. Eu acho que tem a ver com o estilo de vida, né? Porque para mim não bateu ruim, não, o desespero. Eu achei que eu fosse ficar assim querendo comer meu cotovelo. Eu gosto muito de comer, mas eu como frutas, verduras, legumes, eu não como industrializado, né? Então eu acho que isso faz uma grande diferença, né? Com certeza, com certeza. E tem o fator psicológico. Quando ela não está preparada, por exemplo, higienistas gostavam de colocar pessoas que tinham medo e tinham preconceito contra o jejum do lado de pessoas fazendo um jejum longo, para elas se acostumarem com a ideia, perderem o medo, porque o medo realmente ela vai entrar num loop. Fala, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Tá, há 3 horas sem comida, né? Eu estou morrendo. E vai entrar num looping prejudicial a nível psicológico, achando que realmente a coisa está fazendo mal. Então, eles gostavam de deixar a pessoa se acostumar na instituição, ver outras pessoas jejuando, né? Uma pessoa que realmente não tinha lido sobre o assunto, sabe? Depende do caso, Pato. Eu acho que é psicológico e fisiológico no caso de pessoas que realmente não têm saúde e acabam tendo... Olha como esse medo é tão grave, né? Tudo muito essa parte do medo, em prosperar mesmo, em criar os seus negócios e tal. Mas o medo altera em tudo, né? Tanto que dá crise de pânico, várias coisas por conta de você deixar o medo te dominar. E você acha que depois de quanto tempo o jejum passa a ser positivo e você se desliga desse medo? Porque isso também é positivo, né? Para o jejum. Sim, sim. É muito relativo à pessoa, mas eu acho que já no primeiro dia, se você está fazendo um jejum, obviamente adequado, com descanso na cama,
sem aquele estresse. Uma das coisas que os higienistas sempre enfatizavam a supervisão é por ser numa instituição no campo. Ou seja, ser fora da cidade grande, fora daquela... Porque a gente sugere que existem 4 tipos de descanso. O físico, ou seja, você não fica tentando malhar e se exercitar. O fisiológico, que é o que os órgãos têm, né? Ou seja, você para de comer, o batimento cardíaco eu acho que cai 30%, 40% durante o jejum. Ou seja, se o coração está batendo mais lento, isso quer dizer mais tempo de vida, né? Raças que, por exemplo, têm mais metionina, o coração bate mais rápido, tem menos tempo de vida. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa bem treinada, né, que tem um batimento cardíaco basal, ou seja, quando ela está parada, o coração bate muito lento, ou seja, um atleta, isso é benéfico à saúde dela, à longevidade dela. Né? Então, aí a gente tinha também os outros 2 tipos de descanso, o emocional e o sensorial. O emocional é, por exemplo, imagina, conta para pagar, sabe, 1000 coisas acontecendo na sua vida, aí você fica assim, caramba, minha mãe está com doente, está no hospital e não sei o quê. Isso não vai te deixar descansar. E o outro é sensorial. Carro para lá, avião passando, barulho, 1000 coisas acontecendo, seu cérebro fica ligado. Porque tudo acontece, sabe? Ele tem que processar. Né? Então, a higienista acreditava num local mais calmo, tranquilo, para o organismo poder ter esse descanso. Né? Outra coisa que eu queria que você falasse sobre o jejum higienista, que é completamente diferente do jejum que as pessoas fazem, só voltado, né, para essa parte da alimentação e tal, é interessante, óbvio. Bom, antes de mais nada, gente, tudo que a gente está falando aqui, tanto eu quanto o Eduardo, a gente já estuda há muito tempo, obviamente que ele muito mais do que eu. Então, assim, não é que, tipo assim, do nada eu resolvi fazer um jejum, eu nunca ouvi falar sobre o assunto. Eu tenho um estilo de vida saudável há muitos anos, todo mundo me acompanha, todo mundo sabe. Eu não como industrializado, eu não como açúcar, eu não como farinha, Por períodos da minha vida, eu fico 100% crudívora. O Eduardo é crudívoro a vida inteira, então, para mim, é óbvio que vai ser mais fácil fazer um jejum. Não é do dia para a noite que você vai conseguir fazer. Procure um profissional, não é para você fazer sozinho na sua casa de qualquer jeito e depois quebrar o seu jejum com pacote de batata frita, que vai dar muito ruim. Não faça isso, né? Exatamente, exatamente. Eu sou convicto que muita gente também me pergunta, mas como que você consegue jejuar tão fácil, fazer jejum intermitente? Eu falo, eu acho que é saúde. Eu acho que com a saúde em dia, a sintomatologia, né, é muito mais amena. Ou seja, a pessoa perde 3 horas sem comer, já está passando mal, etc. Para comer. Ai, entrou! Aê! Bom, gente, Du, esse deixa eu apresentar agora. O Alexandre é um pastor que eu adoro, eu acompanho o trabalho dele. Eu quis misturar a religião, obviamente, com a ciência, porque ela tá junto o tempo inteiro. Ele é super a favor do jejum. Ele já fez jejum de 7 dias, né? E aí eu quero que você junte tudo isso que você já ouviu, que o Du trouxe, que eu falei, agora com a parte religiosa, né? Vamos começar que Jesus jejuou durante 40 dias, né, minha gente? Então começa por aí. Boa noite, Maíra, minha amada princesa do Senhor. É uma honra estar te servindo aqui. Meu amigo, muito obrigado por você esclarecer. E você sabe o que eu fico mais feliz? É que Deus preparou o nosso corpo e só agora a medicina descobriu a importância do jejum. Deus já tinha colocado dispositivos lá nas nossas células para gerar a neurogênese, ou seja, a neuroplastia. Muitas vezes a gente fala de recriar e recomeçar. Isso, o espírito de recriar e criar, Maíra, está dentro das nossas células. Nós temos o poder de criar atmosferas, o poder de criar ambiente, gerar, e a gente fala, né, de modelar a realidade. E isso começa desde o nosso DNA. O jejum estipulado na Bíblia, e muitas vezes as pessoas confundem, e eu falo que o Brasil, infelizmente, é muito místico para isso. Muita gente coloca muito misticismo e muito peso a algo que tem que ser uma prática espiritual. O jejum para o cristão judaico bíblico, ele é um estilo de vida. Ele não é algo que está fora da minha alçada.
O jejum é um estilo de vida. Jejuar é algo que está intrínseco ao meu ser. Só que só agora a medicina, olha que legal, ela está testificando a importância do jejum para o corpo, a renovação celular, de pele, de mente. Cara, Jesus é incrível. Se eu falo assim que não tem como você não acreditar num Criador quando você vai estudar, sabe o quê, doutor? O ouvido. Cara, estuda a complexidade que tem dentro do ouvido. Se você não fala que aquilo foi criado por alguém, cara, você é um cara muito criativo. Então, cara, é muito louco. Vai você estudar, pega o Google, cara. Pega o Google, em nome de Jesus, pega o Google e fala assim, aparelho auricular do seu ouvido. E se você olhar a complexidade que tem naquele aparelho, você vai ver, cara, a grandiosidade do Deus que você serve. E o jejum, eu quero primeiro falar sobre uma prática espiritual para depois entrar um pouco no ensinar as pessoas, Mayra. Eu acho muito importante para a gente dar discernimento, né? A gente fala que o povo padece, doutor, por falta de conhecimento. E isso é falta de conhecimento nutricional, falta de conhecimento espiritual. E a Maíra foi levantada para essa estação para unir aí a parte científica, eu creio, sabe? Emocional e espiritual. Eu creio, amiga, que você está sendo levantada para isso. Então vamos lá. O jejum, eu quero brincar com você agora. Todo cristão tem que ter uma prática que chama Job na sua vida. O que é o Job? J-O-B. Então comigo, jejum, oração e Bíblia. Todo cristão, né, que segue o cristianismo, ele segue uma prática espiritual que é o jejum, oração e Bíblia. A oração, como a gente vai entrar, eu acho que em outras lives, sobre como ouvir a voz de Deus, o porquê a Maíra fala tanto em ouvir Deus, eu acho que depois a gente deve outra categoria, mas hoje falando sobre o item jejum. O item jejum, em Mateus 6,16, é uma citação de Jesus a respeito de como jejuar. Então Jesus fala assim, olha, você que está jejuando, não fica aí morrendo. Tô morrendo, tô jejuando. Ou seja, com a cara sofrida. Jesus fala o seguinte, limpa você, fica assim, ó, plena e poderosa, igual a Maíra, com quem tá falando que essa mulher tá de jejum. Obrigada. Então assim, fica plena, poderosa, você ó, arruma o cabelo, arruma tudo. E você permanece de pé. Gente, eu estou fazendo uma analogia, eu não estou sendo muito teórico, eu não estou discutindo teologia, eu estou dando um princípio, tá bom, gente? Eu não estou discutindo teologia com vocês, eu só estou dando um princípio. Então Jesus fala, o jejum, quando você quer que as pessoas fiquem... Você está de jejum, como você é espiritual. Jesus fala que você já recebeu a dádiva ou a recompensa daquelas pessoas. Então você que está de jejum, fica plena, maravilhosa e permaneça em secreto, porque o Pai que está em secreto, ele vai te recompensar. Então, o primeiro item do jejum, não tem que contar para ninguém, fica na sua, é uma prática espiritual. Nós aqui na igreja, nós temos uma prática, nós não jejuamos sem propósito, nós temos uma vida jejuada. A gente inventou essa palavra, doutor. Nós temos uma vida jejuada. E tem que ter uma vida de jejum. Isso. Também... A gente criou, Maíra, essa palavra. Você tem que ter uma vida jejuada. Então, nós jejuamos 2 vezes por semana. Nós pegamos ali da meia-noite de um dia até 18 horas da viração do dia, que é uma viração... o judeu, né, ele tem um dia na virada da noite. Então, nós jejuamos. Então, Alexandre, por que você jejua? Então, vamos lá. Por que eu jejuo? Gente, eu não jejuo para convencer Deus. Eu não jejuo para mudar a ideia de Deus. Eu não jejuo para as pessoas me validarem. Eu jejuo para que eu me torne a imagem e semelhança de Deus cada vez mais. Eu jejuo para que eu me pareça cada vez mais com Jesus. Eu jejuo, sabe para quê? Para eu dominar aquilo que quer me governar. Eu estava falando com a Maíra agora há pouco, cara. Acho que foi os 5 minutos mais poderosos que a gente já falou. Cara, o jejum serve para eu governar aquilo que quer me governar. Olha que louco. Quando você jejua, você está dando uma ordem para o seu corpo que você não vai alimentar, mesmo seu corpo gritando, esperneando. Por exemplo, você está falando para mim, Alexandre, eu não consigo jejuar. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem tirar o café. Tem pessoas... Então, assim, primeiro, você pode jejuar de diversas formas.
Não tem uma regra. Segundo, você vai jejuar conforme o seu corpo vai dando conta. É algo progressivo. Nós nunca vamos falar para você jejuar 5, 6, 7, 8. Não é isso. Isso é algo progressivo. Você vai experimentando o seu corpo. Então, imagina aí, uma pessoa está vendo agora a nossa live, 3.500 pessoas online aí, sei lá quantas mil pessoas depois vão ver a gente. Não, a Maíra, o doutor, o Alexandre mandaram a gente jejuar que eu vou ficar espiritual. Aí o cara jejua, vai para o hospital. Primeiro, nós damos a direção que toda vez que você jejuar, permaneça bebendo água. Aqui, meu copo. Água. Permaneça bebendo água. Esse negócio, Jesus jejuou, não sei o quê. Brother, é o seguinte, água, ela limpa seu corpo, ela renova seu corpo, ela leva os alimentos. Cara, água não existe. Então, primeira coisa, você jejue com água. Primeira coisa. Segundo, não adianta eu jejuar e começar a descer do salto e acabar com meu marido. Aquele endemoniado, aquele cara, o speed porco do meu filho, também não adianta nada. Você está jejuando para governar a sua língua. Você está jejuando para parar de falar besteira na sua casa, de parar de profetizar coisas ruins para as pessoas. Então, primeiro, eu jejuo, depois a gente pode até falar mais a fundo, mas eu jejuo. Eu posso deixar uma alimentação por dia, eu posso tirar toda a alimentação, ou eu posso tirar alguns itens da alimentação. Eu posso fazer um jejum de Daniel, que é um jejum que a gente fala que permanece só com coisas da terra, né? Que nada de origem animal. De Daniel a vida inteira. Entende? Tem até pesquisas médicas científicas em 21 dias de jejum de Daniel, né? Colocando as pessoas em dietas plant-based, primariamente cruas, né? Isso. Então, assim, aí tem o jejum de Daniel, tem o jejum de Esther. Então, tem vários tipos de jejum. Primeiro, não existe um modelo fechado de jejum. Primeiro. Segundo, existem várias formas de jejum. Por exemplo, tem pessoa que não tem problema com doce. Ela vai tirar doce? Muda nada. Então, você normalmente vai tirar aquilo que sacrifica. Então, por exemplo, nós ficamos, pelo menos aqui o meu discipulado, a gente fica sem comer, só na água, no café, ali quase 24 horas, ok. Tem gente que é doce. Gente, eu tenho minha esposa, Maíra, ela fica sem doce. Meu Deus do céu. Parece que Jesus está voltando. Toda vez da vida dela. O negócio é esse. Então, assim... Eu falo, né, abrindo um curtinho, sem te atrapalhar, que é o seguinte. Deus é perfeito, tá? Ele fez tudo que vem da terra. Frutas, verduras, legumes e os bichos, né? Aves, etc. Aí a pessoa, ela vai comer o que o homem criou, que não é alimento, é produto alimentício, que não nutre o corpo, que não ajuda o seu corpo em nada. E aí, quando você ficar com uma doença, porque as suas células, elas nem reconhecerem o produto alimentício que você comeu, você vai pedir ajuda a Deus. Aí eu brinco, será que Deus fica lá em cima falando, ô jovem, você não comeu o que eu fiz, você comeu o que o homem fez, agora você tá me pedindo ajuda pra quê? Não é? Então, vamos lá que gula é pecado. Esse princípio a gente já começa só nas frutas, verduras e legumes. Ó, eu quero puxar um princípio. Gênesis 1:29. Olha que até eu sei dessa. Eu quero puxar um princípio com isso aqui. Muitas vezes você faz escolhas e chama Deus para suas escolhas. Muitas vezes você entra em batalhas e depois chama Deus para suas batalhas. Então, sabe o seguinte? Sabe aquele negócio do irmão mais velho? Que o irmão mais novo vai lá, arruma confusão e grita o irmão mais velho, me socorre! O pentelho. Cara, muitas vezes a gente é o irmão mais novo, a gente entra em barulho, escolhe um relacionamento, um trabalho, sem a direção de Deus, depois chama Deus pro barulho. É o que a Maíra está falando agora. Você tem uma vida desregrada, uma vida sem exercícios, e a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então aquilo que você cuida do seu corpo, você está fazendo para Deus. E aí você não cuida, não nada, aí depois dá um BO, aí você fala, Deus vem. Cara, Deus é misericordioso. Né? Mas, cara, pelo amor de Deus, tá? Vamos se cuidar, temos que cuidar do templo do Senhor. Então vamos continuar no item jejum. Quando eu jejuo, eu tenho no meu dia, eu descubro, a gente tem uma brincadeira aqui, doutor, que fala assim, no dia do jejum, os demônios saem debaixo das cadeiras. É um dia que as pessoas vão tentar tirar você desse lugar que você se propôs com Deus. Sim. As situações à sua volta, por quê? Vamos lá. Se eu chegar aqui agora, misericórdia, e fizer assim, ó, vamos supor, tá?
Tá aqui a minha vida. Eu jejuo, é o seguinte, ó. Eu trago luz. Eu trago luz. O jejum, ele ativa e expande aquilo que eu carrego. É uma conexão com o Espírito Santo. Então, vamos lá. Eu jejuo. É normal, na época do seu jejum, o trânsito ser difícil, você ter ali um BO com o marido, com a esposa, com o filho. Mas o que é isso, Alexandre? Isso chama-se alinhamentos. Você está tendo agora uma visão mais ampla e mais clara, que a Maíra falou. Abre o seu lado cognitivo e você passa a ver coisas com mais clareza. O jejum, como eu disse, não é para mudar a Deus. É para você se conectar com a eternidade, é para você se conectar com o Espírito Santo de Deus. Então é para você dominar e governar os seus desejos, as suas vontades. Uma coisa, por exemplo, para a pessoa que está na pornografia. Cara, você que é viciado em pornografia. Cara, o jejum é uma primícia para você tentar se governar. A pessoa que, por exemplo, depressão, coisas, sentimentos que estão tentando te governar. Você que está me ouvindo agora, que você acompanha a Maíra e você há muito tempo está vendo ela empoderar os seus sentimentos. Você se prepare, que agora ela não vai só empoderar seus sentimentos, ela vai te liberar para o seu destino. Sabe por quê? Quando você jejua, você tem estratégias celestiais para resolver problemas. Você tem um discernimento para você trazer para sua casa. Uma estratégia para cuidar do seu filho, do seu trabalho. Então, quando você... vamos falar em frequência? Sabe o que é jejum, doutor? Que a gente brinca aqui na igreja? A gente fala que o jejum é o seguinte. Todo mundo é da época que a televisão era naquela rodinha, que chamava dial, que era a sintonia. Então, vamos lá. O jejum é o seguinte. Quando você vai fazendo jejum, oração e Bíblia, é como você vai sintonizando no canal de Deus. E aí vai sintonizando, sintonizando. Quando vai chegando perto, a gente escuta aqueles ruídos. Só que logo depois a gente ouve uma voz e uma imagem. Quando a gente chega na sintonia perfeita. Jejum, oração e Bíblia. É você sintonizar e ouvir o que os céus estão falando a seu respeito. Jeremias 29:10 fala que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, muitas vezes você está olhando o seu futuro e tem, cara, não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, esse produto não vai dar certo, esse lançamento, esse casamento. Sabe por quê? Você tirou Deus da sua equação. Você tirou Deus do seu futuro. Então, quando você coloca Deus na equação, a Bíblia fala que ele tem um futuro e pensamentos de paz. Eu quero liberar outra palavra sobre você. Sabe o que o jejum faz? Calar as vozes. O que é isso? Na Bíblia fala que no mundo existem muitas vozes. Sabe o que é a voz? O que é, amiga? Estou precisando, então, dos 40 dias aí. Então, ó, tem a voz do medo, a voz da incerteza, a voz da carência, a voz do não vai dar certo, amiga. A voz do Instagram, você vendo todo mundo com um corpo lindo, maravilhoso, e o seu não. A voz que você não consegue. A voz que você não é capaz. A voz do seu pai falando lá na sua infância que você não ia ser ninguém. A voz do último relacionamento te chamando, acabando com você. Sabe o último relacionamento que botou etiquetas em você que não pertencem a você? Falando, olha, você não é ninguém. Se as pessoas descobrirem quem você é, as pessoas vão parar de te amar. Pessoas do relacionamento abusivo, enfim, mas tudo que acontece são vozes. Eu queria que você repetisse comigo, não sei que não está aberto aí, mas fala comigo. Eu vou recusar as vozes do medo. Eu vou recusar... Ah, não, ainda não, porque senão vai virar um PT. Mas assim, fala assim, você repete comigo, você repete agora, fala. Eu vou recusar as vozes do medo. Eu vou recusar a voz da carência. Eu vou recusar hoje a voz da mentira que eu não sou capaz. Mas olha que legal, Maíra. Não adianta só calar as vozes, estar em silêncio. Todo mundo acompanhou a Maíra, foi para um lugar de meditação. Não adianta só se calar. Tem religião que fica lá fazendo meditação. Não adianta você só silenciar. Você tem que saber os pensamentos de Deus ao seu respeito e começar a proclamar. O jejum, eu quero brincar com você. O jejum é como você tirar uma cera dos seus ouvidos espirituais e começar a ouvir com mais clareza os sonhos de Deus ao seu respeito. E aí você vai começar o que? A proclamar o que você tem ouvido de Deus. Pode ser na palavra de Deus, pode ser através de uma live, pode ser através de uma palavra de um pastor.
e você tem que começar a proclamar isso na sua vida. Os sonhos de Deus ao seu respeito. Você tem que começar a proclamar aquilo. O jejum permite isso. Então, o jejum, eu tenho uma sintonia fina com os pensamentos do Pai. Eu tenho uma sintonia fina com o amor do Pai. Eu tenho uma sintonia fina, gente, por mais que você esteja passando hoje uma tempestade, por mais que você esteja passando hoje uma luta, uma batalha, o jejum serve para você sair do campo emocional. Eu posso dizer isso, Maíra? Sair do campo da mentira, da prisão, daquela dor que você está sentindo e deitar no colo do Pai. Eu sinto aqui na live, Maíra, que algumas pessoas estão precisando, sabe o quê? Deitar no colo do Pai. Se permitirem ser amadas por Ele. Você queria falar alguma coisa, amiga? Então, o que eu vejo, né, o que eu acho importante trazer, eu uni, né, vocês dois, né, que é a ciência pura e a religião. Porque existe, as pessoas elas estão muito focadas no problema, no atacar, tudo que é diferente, que é estranho, elas, né, querem se afastar, e eu tive cuidado da forma que saiu essas notícias, né, a respeito do meu, para que as pessoas pudessem entender o quanto importante é você unir o corpo, o físico e o espírito. E o quanto a ciência está completamente ligada à religião. Eu escutei algumas pessoas falarem, loucura, isso é coisa de gente religiosa louca. Gente, eu jamais faria alguma coisa religiosa que não tivesse embasamento científico. Porém, Deus é pura ciência. Eu sou a prova disso. Eu sou uma pessoa que eu só estudava ciência e eu não tinha Deus. Já falei isso no meu testemunho. Eu não acreditava em Deus. Eu era totalmente da ciência. No momento que eu acredito em Deus, eu não passei a desacreditar na ciência. Eu simplesmente entendi que a ciência, ela já falava tudo que está na Bíblia. Então, ela já é essa união. Para quem conhece a fundo a ciência e conhece também a religião, sabe que é a mesma coisa, que é a união das mesmas coisas. E aí uma coisa que eu acho interessante, porque as pessoas falaram muito sobre, eu acho que isso não pode ser feito sem supervisão. E olha que interessante, quando alguém usa droga, quando alguém usa álcool, quando alguém come McDonald's, enfim, quando alguém se mata, ninguém pede supervisão. Tem uma gestante que que toma Coca-Cola, tem uma gestante que fuma, tem uma gestante que usa droga. Ninguém pede supervisão, ninguém fala nada. Eu posto no meu Instagram Red Bull, a taça, eu faço música da minha pinga, ninguém pede supervisão. Aí eu vou fazer um jejum para conectar com o meu corpo, para conectar com Deus, para escutar o meu corpo, comendo comida de verdade pós-jejum, frutas, verduras e legumes, e aí eu preciso de supervisão? Palhaçada, né, isso? A gente... Pode falar, Du. Deixa eu adicionar uma coisa. As pessoas não sabem que, na verdade, a terceira causa de morte no mundo, ou melhor, nos Estados Unidos, é doenças iatrogênicas, ou seja, doenças cometidas por erros médicos, medicamentos, cirurgias, qualquer tipo de cirurgia, por mais... Você está fazendo uma anestesia geral, etc., tem risco de morte. Ou seja, o CORD Trial, que é um estudo de cardiologia, mostra que 98% das cirurgias cardíacas, né, stents, bypass, etc., não reduzem risco de morte e mortalidade. Ou seja, você pagou R$100 mil, abriu seu peito com bisturi de cima a baixo, se anestesiou já com chance de morte, puxam seu coração para fora, cortam sua perna, sua panturrilha, tiram dali uma veia, fazem um bypass coronário, botam o coração lá dentro, fecham tudo e não reduz o risco de morte ou de doença. Aí, o que acontece? Até aí a gente começou a falar, caramba, 90% dos casos não adianta, não serve para nada. Só que aí começaram a perceber que aumentar, não reduzia a dor, ou seja, a angina, como a gente chama, a dor na coronária, a dor no coração, e, para piorar tudo, ainda podem ocorrer microinfartos no cérebro, causando dano neurológico. Aí a pessoa acha que o jejum é perigoso, mas ela se entope de gordura saturada, comida industrializada, etc. Aí chega daqui a 50 anos e pede,
eu tenho 100 mil reais, abre meu peito com bisturi, me tira dessa doença. Mas indo completamente contra o que Deus criou. Ou seja, Deus criou a comida e o estilo de vida correto. Aí o homem corrompe e vai para um meio completamente não científico, porque o meio científico é lógico, Deus é racional, né? Você vê a coisa ali, não precisa muito entender que a obesidade, essas doenças crônicas são coisas da civilização ocidental. Você vai para civilizações mais primitivas, como eles viviam no tempo de Jesus, né? Não tem essas doenças, né? O Okinawa não tem doença crônica como tem aqui. Então, e elas têm realmente medo e elas acham que a gente está louco por fazer a coisa que a natureza inteira faz, a coisa que o organismo humano tem que fazer. E Deus mesmo, você vê na Bíblia vários jejuns de 40 dias. Se eles falavam de jejum de 40 dias e não morriam, eles sabiam que dava. Ou seja, eles sabiam que dava, é óbvio. Hoje em dia a gente tem comprovação científica. Desculpa, manda ver. É isso. E eu acho que fica um questionamento para que a gente se questione. Será que a gente está com medo de escutar o nosso corpo, de escutar o nosso coração, de escutar a voz de Deus, de escutar o nosso espírito, e não está com medo de escutar algo artificial que está nos dizendo o que fazer, que você nem sabe por quem você está sendo guiado, aí você está ali tomando todo dia, fumando seu cigarro de todo dia, comendo gula, comendo tudo que vem na frente, e aí alguém te fala, olha, vive de frutas e legumes e do que Deus fez, ou vamos fazer um jejum. E aí você tem medo? E você não tem medo de cachaçar todo dia? A gente perdeu a essência do fato. Com certeza. E Mayra, eu falo assim, a gente aprende aqui, só para você ter ideia, a nossa igreja, graças a Deus, ela se preocupa muito com a saúde. Nós temos vários nutricionistas endócrinos cristãos que falam sobre a importância da suplementação, da modulação hormonal, porque muitas pessoas têm uma promessa de Deus e falam, Deus vai cumprir, e não cuida do corpo e da alimentação, e de repente está de cama e morre. Aí a pessoa fala, nossa, mas ela tinha uma promessa de Deus. A palavra fala, e o que ela fez para dar resposta a Deus? E o jejum, não só o jejum, cara, eu quero falar, jejum sem oração, ela é uma dieta, tá? Ela é algo só para o seu corpo. Jejum sem propósito de oração, louvor e adoração, ela é uma dieta. Eu estou falando agora a parte espiritual. O jejum, você vai alimentar a sua alma. Da mesma forma, quando você vai para, por exemplo, você assiste um Big Brother, você assiste algum seriado, você está alimentando sua sabedoria, ou seu emocional, da mesma forma que você se alimenta... A sabedoria, não. Você sabe o que acontece? Muitos casais, doutor, chegam pra gente e reclamam, né? Vai falar pra gente, eu tô com problema disso, problema daquilo, problema daquilo. A primeira coisa a gente consulta o que eles estão ouvindo e o que eles estão lendo. Sabe por quê, gente? O que você gera de adoração e de louvor gera presença. Eu quero liberar essa palavra para você. O que você tem ouvido gera presença. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alexandre, você só escuta louvor? No meu carro, na minha casa, na minha empresa. É um ambiente de adoração, porque eu quero que a manifestação da presença de Deus... A Maíra não apresentou, cara, eu sou consultor de negócio há 20 anos. Deus me levantou na esfera de empresariado. Então, essa é a minha esfera. Cara, tudo tem propósito de Deus. Sabia que a gente acompanha alguns empresários pelo Brasil? Cara, o pessoal jejua, o pessoal tem propósito junto com a família, com tudo. Por quê? Caminhar com Deus é você caminhar na frequência de Deus. Caminhar com Deus. E o jejum, gente, só para você ter ideia, no Antigo Testamento, várias vezes Deus convocou um jejum. Eu quero falar agora um pouquinho a respeito disso. Muitas vezes, para você sair de uma estação que você está, Deus te chama para um jejum. Só que não é solitário. Pode ser com a sua família. Pode ser com as pessoas do seu trabalho. Sabe por que você jejua? É para sair de uma estação e se conectar a uma direção de Deus. Entenda, o povo estava cativo, Deus deu uma direção para Esther. Esther falou, eu e o meu povo, nós vamos jejuar para que eu obtenha favor e graça perante ao rei. Olha que interessante. Foi um jejum de uma nação, gente. Olha que incrível. Para a libertação de um povo. Não sei se vocês sabem que o ano passado o Jair Bolsonaro decretou um jejum na nação. E veio de uma direção daqui de Brasília. Porque nós cremos que quando uma nação ela se
inclina a jejuar, e está tá em Crônicas 7,14. Se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, e jejuar e orar, eu do alto céus ouvirei e sararei a sua terra. Sabia que muitas vezes a gente entende que um jejum em grupo, ou em igreja, ou em uma cidade ou uma nação, muda sentenças e decretos. Então, você que está com um decreto de doença na sua vida, o que quer que seja, eu creio que um jejum em família vai ser um propósito incrível para você mudar de estação. Olha que interessante, legal isso, muito bonito, muito show. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu ia conseguir fazer você participar dessa live, que você ia dar depoimento, seu testemunho, né, fazendo jejum, e a sua sabedoria, né, dividir aqui com a gente. Quero fazer outras lives depois com você sobre outros assuntos e tudo mais. Porque é isso, a gente esclareceu bastante. Vamos acabar a live fazendo uma oração para as pessoas? Vamos. E antes eu quero agradecer o doutor. E, doutor, eu quero te falar que eu sinto no meu coração que existe algumas coisas a respeito da internacionalização do seu trabalho, amigo. Eu creio que Deus quer colocar alguns tradutores, algumas conexões internacionais para você. E quando você estava falando, eu senti como se fosse alguns livros desenrolando atrás de você. E eu creio, amigo, que você carrega livros para essa geração. Eu não sei, mas eu creio que dentro de você carrega alguns ensinamentos muito importantes. E você muitas vezes fala, mas logo eu, de onde eu vim, ou às vezes a gente se julga sem tempo ou conhecimento, outras pessoas maiores. Mas Deus hoje está derramando graça sobre a sua vida. Ele está falando, filha, coloca no papel que eu vou colocar graça na sua vida. Eu não sei se o senhor já fez TED Talks, mas em breve, aguarde. Eu acho que tem alguns convites inusitados para você. Grato pelo carinho, reconhecimento. Torço que as preces, a mensagem realmente seja verdadeira. Essa mensagem toda me curou, né? Ou seja, eu pratico a dieta do Éden há 14 anos e realmente faço jejuns longos há 14 anos. Fiz um TED, tá lá no canal do TED, a dieta do Éden. O nome do vídeo é a dieta do Éden. Como literalmente toda essa informação dos jejuns, etc. Eu subi no palco 3 dias jejuando. Eu jejuei 3 dias só para subir no palco, para ter maior clareza mental para palestrar. Né? Desci no palco até chorando, né? Foi muito legal a palestra, mas eu concordo plenamente. A mensagem tem que ser levada às massas. E isso, a Maíra está sendo um farol, né? Um farol para levar essa mensagem à frente, para realmente as pessoas entenderem que, sabe, a coisa era muito mais fácil. Toda essa pandemia que a gente está vivendo, eu fiz até vídeos mostrando que o jejum intermitente é uma forma extremamente eficaz de regular o sistema imune. E os cientistas, eu mostrei uma pesquisa que os cientistas mostram que seria uma forma possível e eficaz de tratar o coronavírus. Óbvio, é uma pesquisa entre muitas, mas eles mostram várias conexões a nível de jejum intermitente do sistema imune. Né? Então tem muita coisa aí, agradeço, quero levar minha mensagem a minha meta de vida há 14 anos é realmente levar ao mundo, porque se elas entendessem que Deus já deu tudo, a dieta ideal que preveniria doenças, o estilo de vida ideal que preveniria doenças e o jejum, tudo isso é gratuito. Seria muito mais fácil para todos nós vivermos uma vida, sabe, o ser humano prosperando, né? Enquanto eu sou doente, a pessoa do lado, enquanto eu sou saudável, mas a pessoa do lado é doente, eu não consigo ser 100% saudável. Né? Se o governo estimulasse o financiamento de frutos e vegetais, a população não precisava ser tão doente assim. Né? A gente sabe que o coronavírus acontece mais em populações pobres. Ou seja, a maior incidência de complicações são em locais mais pobres, porque tem uma pior educação sobre estilo de vida, dieta, o biscoitinho é R$1 ao invés da banana que está batendo R$6 em São Paulo. É um absurdo. Né? Mas agradeço e vamos torcendo para que essa mensagem chegue às massas. Eu vou deixar a live salva e vou colocar tanto o Instagram do Eduardo quanto o Instagram do
irem e pesquisarem, o Jordan, ele transformou a vida dele. Ele mesmo tem um testemunho, porque ele se salvou, ele estava condenado ali, mórbido, né? E aí você mudou completamente sua vida e, enfim, você é o seu testemunho vivo aí da prova de que a gente tem tudo na natureza para alimentar a alma, nosso coração e tudo mais. 15 anos. Eu reverti a obesidade, reverti duas cirurgias, uma na coluna, no nariz, diabetes, e estou aqui há 15 anos, daqui a pouco está fazendo 15 anos, sem um espirro, sem uma dor de cabeça, sem um sintoma sequer, todo santo dia acordando com energia, alegre, feliz, funcional, muito melhor do que eu era aos 22. Eu estou chegando aos 40, indo para os 40, e estou muito melhor. Com 30, indo para o 38. É que a gente não teve tempo de falar sobre isso e não vai dar tempo, mas o jejum, ele rejuvenesce, tá? Ele não tem um pé de galinha. Eu conheço pessoalmente muito de perto. Maíra, quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho? Eu arriscar a idade, eu sou ruim nisso, não me faça isso. Edu, doutor, quantos anos eu tenho? Eu posso chutar 35? Maíra, quanto? Ah, não, faz isso comigo, eu sou muito ruim nisso. Eu nem... vou nos 35, então. 39 anos, sou de 81. Ó, tá vendo aí, ó? Mais um que o jejum rejuvenesce, faz toda hora, tudo tem. O Espírito Santo aformoseia o rosto. O Espírito aformoseia. Então, gente, eu gastando horas aqui com dermatologista. Pelo amor de Deus, parei com esse negócio. Agora é só jejum e oração. Parei com esse negócio de dermatologista. O que eles mostram a nível de laboratório é os animais, quando jejuados, voltam ao período pós-embrionário. Ou seja, eles pegam uma minhoquinha, que a gente chama de C. elegans, né? E botam ela para comer. Aí ela chega no final da vida dela, bota ela para jejuar. Aí ela volta como se ela tivesse nascido de novo, bota ela para comer. Aí bota ela para jejuar, bota ela para comer. Ela fica viva 16 gerações depois do que os irmãos dela. Ou seja, imagina viver 16 vidas. E ela só morreu porque eles pararam o experimento e pararam de botar ela para jejuar. Porque senão eles não sabem quanto tempo ela... Doutor, então, eu posso falar que na Bíblia, só completar, na Bíblia fala que agora, nesses tempos, as pessoas iriam viver 100, 120 anos, seria normal. É isso, já descobrimos aqui, ó. Tá vendo? E Okinawa e as zonas azuis, as civilizações mais longevas do mundo, que levam dietas similares à proporção de nutrientes frugívoros, estilo de vida frugívoros, são o maior número de centenários a cada 100 mil pessoas. Tendo super centenários, como a gente chama, ou seja, quem passa de 110 anos. Você vê a conexão da Bíblia, que seria visto por muitos no meio acadêmico e científico uma historinha, tendo... Vamos, repete comigo. Isso aqui é o manual do ser humano. Isso aqui é o manual. Mas você vai para muitas pessoas no meio acadêmico, vão falar, não, mas só que bate. A história a nível científico bate. Doutor, quando o cara fala que não é espiritual, que não é nada, eu falo aqui, vem cá, irmão, deixa eu botar a mão na sua cabeça aqui agora. Deixa eu orar por você. É, isso aí. E assim, se a gente parar para pensar também, agora, lógico, a gente é muito grato à ciência, a ciência é sensacional e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que existem artigos científicos para todos os lados, em todos os momentos. Vai existir que o ovo faz bem, vai existir que o ovo faz mal. Vai existir que a Terra é plana, vai existir que a Terra é redonda. A mesma ciência que um dia diz uma coisa, depois ela diz outra. Então, você não pode levar ferro e fogo também e não ter as suas percepções. Porque é importante que a gente estude e que a gente tenha a nossa percepção, senão a gente fica burro. Porque então eu vou ainda acreditar na ciência que a Terra era plana. Tem uma outra ciência e diz que ela é redonda. Pois é, mas é a mesma ciência. Então, a mesma ciência que diz uma coisa, diz outra. Então, será que você não tem que ter o seu discernimento? Já a Bíblia está aí sempre igual, né? Segue o fluxo sem nada mudar. Passarão os céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Pode acontecer o que for, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós sabemos, o livro é o livro mais vendido de todos os tempos. Jesus é o cara que teve mais biografia de todos os tempos. Você que não quer acreditar num carpinteiro, todo mundo sabe que... você, quem estuda história, que é mais estudioso, Mai, é algo só para a gente pensar aqui. Toda vez que os reis
Ano 10 depois do rei Dario, ano 20, ou seja, toda vez que vinha um rei, era ano depois do rei ou antes do rei. Então, toda vez que um rei iniciava na humanidade, a humanidade ela era por aqueles reis, aqueles imperadores. E olha que louco, desde quando um carpinteiro nasceu, toda a humanidade segue o ano Domini, o ano que Jesus Cristo nasceu. Todos nós estamos 2021 anos depois do nascimento do carpinteiro, o nascimento do reinado. Isaías fala que será um governo de paz sem fim. Sobre ele estão as nações e toda a autoridade foi delegada a ele. Então eu sou muito grato por estar nessa live proclamando e falando da verdade que tocou a minha vida, tocou o Edu e tocou a Maíra, para vocês entenderem que Jesus é simples, quem complica é a gente. Amém. Agora vamos à sua oração. Vou colocar uma musiquinha até de fundo aqui para. Amiga, eu senti no coração algo, eu quero só para a gente depois conversar, mas você vai lançar um desafio, Maíra, 21 dias. Eu creio que nós vamos nos preparar para isso, mas você vai chamar a nação para 21 dias de jejum, oração, Bíblia, contemplação. Porque 21 dias existe uma mudança de corpo. O doutor sabe disso, porque para você mudar um hábito, você precisa ter... para mudar um pensamento ou uma forma, você tem que ter hábito. Então, o hábito é o poder da constância. E eu acredito, amiga, que 21 dias nós vamos impactar milhares de pessoas na nação. Então, é como se fosse uma série, Maíra 21 dias. É um desafio para a nação. 21, hashtag 21 dias, onde nós vamos proclamar um jejum, oração e Bíblia, que as pessoas vão jejuar, as pessoas vão estar conectadas com Deus e as pessoas vão se devotar ao Senhor. Nós vamos ter testemunho de pessoas curadas, câncer, depressão, pessoas presas em vícios. Eu creio que nós vamos ter uma libertação de pessoas, porque elas vão seguir 21 dias. Eu creio nisso no meu coração, depois a gente conversa. Mas eu creio que vai ficar um propósito de você lançar para a nação. Amém. Vambora. Vambora, todos nós, né? Vou colocar uma... Tô dentro, apoio tudo. Show! Ele tem tudo aquilo que você precisa do destemido, hein, Du? Que eu falei hoje com você. Tá aquele pau. Vamos lá. Vou começar a reavaliar. Estou falando para você, vamos lançar assim. Vamos conversar depois nos bastidores, que eu vou entender melhor e como a gente vai fazer. Vou colocar aqui uma musiquinha de fundo para você fazer sua oração. Você tem algum pedido específico, Edu, doutor, Maíra? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde as pessoas elas desacreditam nelas, né? Elas devido a tudo isso que está passando, elas desacreditam na cura, no mundo, não tem mais perspectiva do novo, da cura de modo geral, não só da cura física, da cura do que está acontecendo com a gente do corona, mas da cura de emoções. As pessoas estão doentes, elas estão cada vez mais tristes. E eu acho que seria legal você colocar essa palavra. Doutor, algum pedido? Concordo também. A despolarização do ser humano, porque hoje em dia é tipo, eu acredito numa coisa, você acredita em outra, é briga, não dá para ter relação, não dá para... Não, eu acredito em uma coisa, mas te respeito e te amo, independente das suas crenças. Nós somos feitos... O que seria do preto se não existisse o branco? A gente é feito com diferenças, sim, e para aprender a conviver com elas. Amar o próximo como amas a si mesmo, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. É impossível amar o próximo se eu não me amo. Eu acho que essa é a oração de hoje. Exatamente. Eu acho que as pessoas estão com pouco amor próprio e aí acabam amando o próximo menos ainda. A gente está ficando tão doente, desconectado da essência que é o jejum, a dieta, o contato com as plantas, com os animais, com a natureza, que produz essa... Nós sabemos uma coisa interessante? Cidades grandes aumentam a incidência de psicopatologias. Ou seja, quem vive em cidade grande é mais doente mentalmente. A nível científico. Isso que ele levantou é muito importante. Todas as vezes que a gente levanta algo diferente, foi o que aconteceu aqui com o jejum, as pessoas elas estão mais a atacar, entender o motivo, a causa, e
cada vez mais inimigo de nós mesmos, né? Isso que você levantou é muito importante, Du. Isso acontece muito no seu meio, no meu meio, o meio da medicina. Então, é uma guerra de ego absurda, sem fim. O meu meio, o meio artístico, é uma guerra de ego. O Instagram tá uma guerra, uma disputa. Então, eu acho que essa é uma boa. Amém. Eu gostaria que você que está em casa agora, você que está nos ouvindo, não sei onde você está, eu queria que você fechasse os seus olhos, respirasse fundo. O shalom de Deus é a paz que excede todo entendimento. É algo que vem em você, que é o Espírito Santo de Deus, e ele ajuda a calar as vozes. Ele ajuda a calar as vozes da tempestade, do medo, como nós falamos, da carência. E eu sinto agora que o Espírito Santo de Deus, ele quer começar a fazer uma grande obra na sua vida. Você que está nos ouvindo, nos vendo. Eu creio que ele está há muito tempo tentando fazer algo lindo e poderoso, mas eu tenho uma boa notícia, que o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele é uma pessoa e ele só faz aquilo que você se permite. Então hoje eu quero convidar a você se permitir ser amado, se permitir ser curado. Tem pessoas que não conseguem liberar o perdão para pessoas que feriram ela. Hoje o Espírito Santo está falando, filha, filho, eu vou te ajudar a liberar essa pessoa que te feriu tanto. Essa pessoa que você confiou seu coração e ela te feriu, eu vou te ajudar. Eu sinto pessoas que se sentem culpadas por não ter dado certo algum casamento, relacionamento, num trabalho. A culpa, porque ele veio para acusar e Deus está falando, eu não te culpo. Eu não culpo você, eu não culpo o que aconteceu. É uma estação de perdoar e ser perdoado. É uma estação de você liberar as pessoas do seu passado. A falta de perdão é como uma âncora que só você carrega. Hoje Jesus está falando, filha, jogue essa âncora para fora, porque eu quero fazer você voar para o seu futuro de paz. Eu sinto como se Jesus estivesse esperando por esse dia. E pessoas falando, eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Eu decido me perdoar. Eu queria que você falasse isso onde você está. Assim, eu decido me perdoar. Eu decido perdoar. Fala o nome da pessoa. Fala, eu decido me liberar. Eu decido ser feliz. Eu decido entregar o meu coração a Jesus. Eu decido permitir que Ele governe as minhas emoções. Eu decido. Tem pessoas que não se amam a tal ponto que permitem que pessoas usem e abusem tanto seu chefe, até relacionamentos. É como se você sempre precisasse fazer para se sentir amado. É como se você sempre precisasse dar para se sentir amado. Mas Deus está te falando, eu te chamei de filho. Esse sentimento é um sentimento de orfandade. Hoje Deus está falando, filho, permita-se ser amado. Hoje o Espírito Santo quer encher o coração de quem está nos vendo hoje. Encher o coração de amor. Ei, você precisa liberar o perdão para sentir o amor de Deus fluir através da sua vida. Você precisa liberar esse rancor, essa amargura. Deus quer transformar isso numa cicatriz. Eu vejo como se fossem feridas de coração. E Deus está falando, deixa eu te ajudar a se liberar desse momento de dor. Faça hoje um marco na sua vida. Fale, Deus, hoje eu quero liberar essas pessoas, você vai me ajudar. E eu quero declarar que você vai se sentir amado e mimado por Deus. Porque Deus é um bom pai. Deus é um bom pai e Ele é amor. Ele não te acusa. Ele não te persegue, Ele só quer te amar. Eu não estou aqui oferecendo uma religião, eu estou falando do amor do Pai. Que você se permita hoje ser amado por Deus. Você do Brasil e das nações que está nos ouvindo, ei, sinta agora o Espírito Santo começando a encher o seu coração. Eu quero declarar a alegria do Senhor sendo a sua força. Eu declaro que pessoas estão sendo renovadas. Você que permaneceu até agora nessa live, eu quero liberar uma porção maravilhosa para a sua vida. Eu quero falar que Deus está entrando com providência e libertação na sua casa e nas suas emoções. Chega de cativeiro emocional.
Chega de cativeiro espiritual. Deus veio para te dar liberdade, para libertar os cativos. E eu estou proclamando e profetizando na sua vida. Você hoje está deixando as amarras do passado, as amarras do pecado. Você não vive no passado. Deus te deu um presente, que é o dia de hoje, glorioso. E diz a Bíblia que basta cada dia seu próprio mal. Então hoje o Senhor libera o seu futuro e fala: filho, eu estava esperando o dia de hoje. Eu abençoo você para você ser um filho poderoso de Deus. Abençoo você, Maíra, a sua casa. Abençoo, doutor, você e a sua casa. Sejam poderosos para a honra e glória de Jesus. Eu Amém. agradeço em nome de Jesus. Live abençoada. Tomara que tenha chegado na casa de todo mundo. Eu não sei voltar os comentáriozinhos, senão para ver as pessoas falando. Vamos voltar. Bota, libera o comentário aí, deixa o PT cair. Como é que faz? Eu não sei como é que faz. Eu sou a pessoa mais, por incrível que pareça, mais alienada de internet. Não sei voltar a comentário. Tem embaixo lá, amiga. Aí você aperta lá na parte de baixo e libera o comentário. Cadê? Não consegui, gente. Me pergunta de ciência, me pergunta de jejum, me pergunta para fazer um negócio aqui que eu não consigo. Não sei mesmo, real. Aí tem lá nas 3 pontinhas? Não tem, porque agora com vocês 3... Ah, aqui tem 3 pontinhos, eu acho. É isso que é 3 pontinhos? Não é não. Aí, eu botei um filtro na minha cara. Aí, tirei. Tenta lá em cima, ó. Tenta lá em cima. Tem... Na parte eu tava de cima, amiga, procurando nos no seu nome lá, Maíra Castro, lá em cima. Mas aí só tem convidar e participar. Eu acho que é porque a gente está nesse formato novo do Instagram. Talvez não dê, tá? Deve ser. Mas enfim, a bênção chegou aí, o entendimento chegou aí. E se não chegou, continue orando, porque tá precisando chegar. E vamos fazer mais lives para pessoas. Eu tô no meu 3º dia de jejum, plena, estou super bem. Zero fome, zero. Olha, eu tô assim, maravilhada. Eu desço na cozinha, o povo comendo. O pessoal fala: não sai daqui para você não ficar sofrendo. Eu olho a comida e falo: gente, esse pecado da carne não me... nem da gula, nem do sexo, nem da... Agradeço a corrente de ação que tá vindo daí, a toda a ciência que tá vindo do Dudu. Vou colocar vocês dois ali, o @ de vocês dois, para as pessoas procurarem vocês. E vamos fazer mais lives, né? Como essa. À disposição. Curar esse mundão. Beijo, prazer. Gostei do propósito. É mais audacioso que a gente, hein, Du? Vamos falar mais, tá? Vamos falar e vamos programar isso. 21 dias, Maíra Card. Vou fazer um grupo com o Du e com você. Beijo. Tchau. Boa noite, pessoal. Agora como encerra, gente? Não sei nem... É no X, Maíra. Caraca, vou ter que ir. Não, eu preciso encerrar para salvar ela. Oi. Agora,